Salmo 144, vou ler no versículo 1 e versículo 2. Você que está com a sua Bíblia, abra aí. Um salmo que eu amo. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Ainda não era rei de Jerusalém nessa época, ele era rei de uma parcela ali do povo. E ele diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e libertador meu és tu, escudo meu, em quem eu confio e que sujeita o meu povo. Queridos, esse salmo Davi fez em adoração a Deus, em reconhecimento a uma face de Deus, na qual ela era muito revelada no Antigo Testamento, e ela tem uma força sobre as nossas vidas quando a gente compreende essa face de Deus. E por que essa face de Deus? Porque Deus tem muitas faces. E eu gosto de mergulhar e entender um pouquinho mais sobre as faces de Deus, sobre a maneira como Deus, ele se torna nas nossas vidas. Quantas vezes eu e você precisamos de amor, e ele se torna um Deus de amor. Ele nos faz lembrar que ele entregou o seu único filho, Jesus, como um sacrifício para mim e para a tua vida, como o maior gesto de amor que já houve na face da terra. Eu e você, acredito que não conheçamos nenhum pai que entregou o seu único filho em sacrifício por aqueles que o trairiam, por aqueles que o negariam, por aqueles que um dia falariam mal dele. Ele fez isso por mim e por você. Outra face de Deus é a face da paz. Acredito que muitos de nós, às vezes, o procuramos porque a gente precisa de paz. Paz nas nossas emoções, paz para as nossas decisões, paz em meio ao nosso interior, muitas vezes agitado. E é muito bom nós termos essas experiências com o Deus da paz, o Deus da provisão, que é aquele Deus que supre as necessidades quando nós menos imaginamos e de onde nós menos imaginamos. Acredito que muitos de nós já passamos por isso, aqueles momentos onde você olha para um lado, você olha para o outro, você fala, e agora? Né? De onde me virá o socorro? Né? E de repente a gente vê algo sobrenatural, algo da parte de Deus, Deus tocando pessoas, Deus tocando circunstâncias, mudando, trazendo um milagre muitas vezes para a nossa vida. Isso é provisão. O Deus também de perdão e misericórdia. Quantas vezes a gente não comete falha, a gente não erra, todos nós somos humanos, todos nós falhamos, todos nós cometemos erros ao longo da nossa caminhada, por mais que às vezes não pretendamos errar, somos sujeitos a erros. Mas a Bíblia nos garante que esse Deus, ele renova a misericórdia dele todas as manhãs, e diante disso nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados, e conhecemos um Deus que nos perdoa, que não nos julga, que não pesa na nossa vida, que não nos traz consequências, às vezes espirituais, danosas demais, mas acabamos muitas vezes pelos erros colhendo consequências da terra, né? Se você andar numa rodovia que é 60 por hora a 100 por hora, você vai levar uma multa, você vai colher aquela consequência. Não adianta você pedir perdão, que você não vai deixar de arcar com aquela multa por uma infração. Então, nós às vezes colhemos as consequências de atos, porém Deus perdoa para que a nossa salvação esteja guardada exclusivamente nele. Mas existe uma característica de Deus, amados, que quando eu comecei a entender isso na minha vida, as coisas começaram a tomar um outro sentido, um sentido de discernimento, um sentido de percepção de coisas, um sentido de entender como que o mundo espiritual, ele converge com o mundo da terra, como que existe essa história do céu na terra, da terra no céu, quem manda em quem, o que acontece. E isso, amados, foi eu simplesmente entender que Deus, ele pode e ele quer ser o meu e o teu treinador. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, esse papo de coach, fala aí para ela, finge que eu não estou aqui. É meio esquisito, fala.
mas Deus quer ser teu treinador. Amados, a palavra coach nada mais é do que treinador. É que para nós, no nosso vocabulário, a gente pega uma palavra e a gente cria um estereótipo em cima dela. Mas coach nada mais é do que treinador. E quando a gente entende Deus como nosso treinador, amados, nos faz dar e ter algumas certezas na nossa vida. Uma certeza que Ele está sempre conosco nos maiores desafios que nós enfrentamos diariamente. Nos dá a certeza de que na nossa caminhada, um treinador, ele aguarda a todo tempo para ser recorrido nos momentos onde nos faltam estratégias, onde nos faltam experiências, onde nos faltam percepções do desafio, do combate, da batalha que nós estamos para enfrentar. Deus, ele se apresenta na minha e na tua vida como um treinador todo dia, esperando o atleta chegar, olhar para ele e falar, me dá um toque, me dá uma dica sobre isso, me ensina a respeito disso, como que eu faço nessa situação, como que eu consigo sair dessa situação que eu estou hoje. Em Deus, meus amados, não nos faltam estratégias para nós superarmos, avançarmos e vencermos cada desafio, cada competição, cada guerra, cada batalha que nós somos submetidos todos os dias na nossa vida. E a boa notícia é que um bom treinador, ele conhece o seu atleta. Ele sabe o momento de colocar o seu atleta na devida competição. Ele sabe fazer o planejamento correto em todas as etapas, na etapa de adquirir força muscular, na etapa de adquirir a resistência muscular, na etapa dele adquirir outras habilidades como coordenação motora, como agilidade, como flexibilidade, e a hora que tudo isso tem que ser deixado um pouquinho de lado para ele aperfeiçoar a sua parte técnica. Então, amados, um bom treinador, ele é um bom planejador. Ele é uma pessoa que ele sabe exatamente iniciar e terminar ciclos na nossa vida. Ele sabe exatamente o momento que algo vai começar e que algo vai terminar. Ele vai nos colocar em diante de situações que, por mais que pareçam elas muito desafiadoras, se nós estamos lá e temos a certeza de que Ele está conosco nela, só tem uma condição nessa história, é nós sairmos vencedores. Porque nós confiamos naquele que nos coloca diante do cenário. E nós temos acesso a Ele, a receber informação, e não somente informação, mas força, vigor, ânimo e poder, para nós executarmos aquilo que nós precisamos executar diante da vontade do treinador e nos colocar em cada batalha, porque em tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo que você e eu estamos vivendo tem um propósito. Se você está aqui hoje, se você entendeu em Deus, se você veio aqui hoje, ou por um convite, ou porque quis, ou por que for, você saiba de uma coisa, Deus te trouxe aqui. E o ciclo que você está vivendo individualmente, ele não é um ciclo único, exclusivo, ou porque você é bom demais, ou porque você é ruim demais. Que às vezes a gente cria as nossas maneiras, né, diante de uma batalha. Você luta, você faz uma luta, você faz um esporte, você termina lá, você fala, cara, se você ganha, se você vem no céu, é bom demais, é ruim. E se você perde e fala que eu sou ruim demais, também é ruim. E o treinador, ele vem te equilibrar. Então, às vezes, ele nos traz para um ambiente como esse, para ele equilibrar o nosso interior nele, para não nos conectarmos à nossa origem, sabermos de onde a gente veio, porque a gente só sabe para onde ir, se a gente souber de onde a gente veio. E Deus está neste lugar, amados, para trabalhar as nossas vidas, para nos dar instruções e informações de como vencermos cada batalha. O treinador, queridos, ele foi levado a um nível de experiência muito maior do que eu e você. Você já esteve no céu? Sim ou não? Não. Você já viu anjos, arcanjos, milíades celestiais, cantando santo, santo, santo? Viu ou não? Você viu Satanás cair do céu como um raio? Como um relâmpago? O teu treinador, ele viu tudo isso, cara. E sabe o que é melhor? Esse treinador, ele sabe o fim antes do começo.
E Ele treina pessoas para que essas pessoas tenham a habilidade de chamar à existência aquilo que ainda não existe. De você ir lá na frente e buscar algo que é uma promessa, que é um sonho, que é uma palavra, e você trazer e executar aqui hoje. Cara, com essa certeza você não perde uma. Com essa certeza você entra e por mais que esteja arrochado, por mais que você já está com o dedinho aqui, ó, já cara, Ele está comigo. Ele está comigo. E às vezes você vai bater, cara. E na hora que você bater, sabe o que vai acontecer? A mão dele vai estender para você. Vai te pegar e vai falar, cara, eu estou contigo. Porque independente, cara, de vitória e derrota, tudo isso é relativo. Que a Bíblia diz que céu e terra passarão, mas a palavra dele não passa. Vitórias e derrotas passam na nossa vida. Pessoas passam na nossa vida. Ciclos começam e terminam na nossa vida. Mas a palavra de Jesus, ela jamais volta vazia. E o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é muito maior daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Então, se você está dentro de um ciclo, está no início de um planejamento, de um projeto, tenha certeza de uma coisa: Deus te trouxe aqui hoje porque Ele sabe aonde Ele quer dar o destino para a tua vida. Porque a Bíblia fala que eu é que sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. Se apresenta um plano. Se apresenta um plano. Você fala, cara, o meu plano é esse. Cara, aí Deus vem e fala, tudo bem, legal. Você até montou direitinho. Até a motivação é boa, até é legal. Mas posso te dizer uma coisa? Eu tenho outro para você. Você aceita o meu plano na tua vida? Ou você quer continuar com o teu? Você aceita a minha vontade sobre você, ou você quer continuar com a sua? Vira para alguém bonito aí do seu lado, de kimono ou sem, e fala assim para essa pessoa, ele tem um plano. E o plano dele são bons. A Bíblia diz que os planos de Deus são planos de paz e não de mal. São planos para nos dar um fim naquilo que Ele projetou para cada um de nós. Queridos, o treinador, ele observa no corner da nossa vida tudo que a gente está passando. Ele sabe as porradas que você tomou. Ele sabe os momentos que você quis desistir. Ele sabe os momentos que você quis chorar. Ele sabe dos momentos que você queria sair correndo daquela arena, sair correndo daquele ringue, sair correndo daquele tatame e nunca mais voltar. Ele sabe o momento que você olhou e você falou, o que eu estou fazendo aqui? Ele sabe de tudo, amados. E acima do tudo, Ele continua acreditando em mim e em você, cara. Ele continua acreditando no potencial que Ele colocou dentro de mim e dentro de você. Porque a Bíblia nos diz, Davi mesmo falou num salmo, que antes que Ele nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, cara. Ele nos teceu. Tecer, você já viu um tecelão? Hoje em dia a gente não tem muitos tecelões, né, no cenário profissional, mas o tecelão é uma pessoa que ela tem uma habilidade em pontos minuciosos dentro de algo que vai ficar maravilhoso. É um retalhinho ali que está ali pontinho por pontinho, vai e volta e costura e vem e vai, e você fala, meu, o que vai dar nisso aqui, cara? Sabe, vocês estão com kimono aqui, não estão? Muitos deles são feitos à mão, são trançados à mão, não é isso, mestre? Hoje em dia tem o projeto industrial, mas muitos são... Cara, você pega um retalhinho, você vai vendo assim, não vai dar em nada, cara. Mas quando termina, cara, o tecelão, o tapeceiro mor, o confeccionista mor, ele sabe aonde ele quer te levar com tudo que você está passando. E a palavra dele para mim, para a tua vida é, só não para, cara. Só não se prostra diante de situações. Só não desiste no meio das tuas guerras. Só se agarra em Deus. Porque os momentos mais delicados da nossa vida, meus amados, e mais difíceis, eu falo para vocês aonde que são. São os momentos de transições. Porque momentos de transições você saiu de um ciclo, mas você não entrou em outro. E você está aqui. Só que às vezes você está mais perto de voltar para o anterior. Mas o novo, cara, ele é baseado em fé. Que é a certeza das coisas que se esperam, não a certeza das coisas que se veem. Por isso a mente humana, ela fica difícil dela ir em direção ao novo no ponto da transição. Então na transição, a única coisa que eu não posso fazer é parar. Entendeu, meu irmão? Aonde Deus quer te levar? Às vezes a gente fica naquele lugar e está mais fácil vir. Porque ali a gente sabe como que é.
Mas quando Deus quer nos levar, primeira coisa que acontece, a nossa mente fica em choque. A gente começa a não entender o porquê que eu vivo, qual é o meu propósito, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, aonde que eu vou parar com isso, o que Deus quer da minha vida. A gente questiona, a gente se culpa, a gente enfrenta as vozes, os barulhos, mas a gente só não pode parar. Porque aquele que coloca a mão no arado, a Bíblia diz que a única coisa que ele não pode é olhar para trás. Ou seja, é só para frente, meu irmão. É só para frente. Não tem como a gente parar, não tem como a gente voltar, não tem como a gente travar, não tem como a gente se lamentar, a gente ficar chorando, gritando. O mundo espiritual, queridos, o mundo celestial, ele não se move por gemido, por reclamação, por murmuração e nem por quem grita mais. Ele se move simplesmente por obediência. Então, quanto mais eu obedeço a voz do meu treinador, mais o mundo espiritual, ele se torna favorável em direção ao destino que eu estou vendo, que eu às vezes não estou vendo, mas que o treinador está vendo, porque ele está no corner, amados. Enquanto nós estamos lá saindo na porrada, ele está olhando, ele sabe o que é melhor, e às vezes o foco dele não está nem naquela luta, mas está na próxima, mas está no ano que vem, mas está no projeto que ele vai fazer depois. E nosso papel naquele momento é não parar, é não desistir, porque se eu paro ali, eu comprometo o meu futuro, eu comprometo o meu amanhã. Eu comprometo o plano que Ele tem para mim e para você, amados. O fato, queridos, é que não há sentido de nós sermos treinados se nós não soubermos que nós estamos em uma batalha. Não há sentido a gente saber que tem um treinador e que ele me treina, como o salmista falou, adestra minhas mãos para a guerra e os meus dedos, as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Se eu não tem sentido eu ouvir isso, se eu não tiver a convicção de que eu sirvo um Deus que é amor, que é paz, que é provisão, mas também é um Deus de guerra. Também é um Deus de batalhas. Também é um Deus que ele é conhecido como o Senhor dos exércitos. E em se tratar do mundo espiritual, amados, isso não é um fato ou simplesmente uma alegoria. Paulo falou sobre isso, ele escreveu ao seu filho Timóteo, terminando a sua vida, entendendo que ele estava no final dela, ele vira e fala: ei, combati o bom combate. Combati o quê? Cara, tinha uma treta aí para mim resolver, eu resolvi. Tinha um plano para me executar, eu executei. Tinha um propósito para me fazer, eu fazia. Combati o bom combate. Sabe qual foi o saldo? Cumpri a carreira. Guardei a fé. Esse é meu saldo. É quando a gente apresenta lá e fala, ó, tá aqui, ó. Eu fui, eu me envolvi, eu não parei, eu acreditei no meu treinador. Sabe qual foi o resultado? Cara, cumpri o plano. Guardei a fé. Eu guardei a fé. Você pode levantar suas mãos e declarar bem alto: Senhor, eu quero guardar a fé. Porque é a fé que nos faz prevalecer, amados. É a fé que nos faz avançar. E se foi assim com Davi, se foi assim com Paulo, comigo e contigo não pode ser diferente. Não tem como ser diferente. Nós não somos melhores, então não tem como ser diferente. Eu e você estamos em um constante combate, em um constante campo de batalha e de guerra, e precisamos entender isso. E entender que Deus está conosco em cada uma delas. A Bíblia é um livro de amor, mas ela não nos garante ausência de guerra. Nem muito menos guerras suaves e tranquilas. As guerras citadas na Bíblia, queridos, relatadas nela, foram batalhas intensas, requerem estratégias poderosas, posicionamento gloriosos, direções dadas pelo treinador, que nem sempre eu vou entender o porquê, mas eu vou confiar nele, então eu vou em direção a isso. E as batalhas, amados, elas são ferrenhas. Eu acho que hoje vai cortar o meu YouTube, tanta guerra e batalha que eu estou falando aqui. Eu acho que hoje a live vai receber um cut aí, vão achar que eu sou do Ramais. Agora foi, né? Depois dessa, então, misericórdia, né? Depois dessa, então. Mas é uma palavra, amados, que às vezes a gente fica evitando, mas ela existe. A Bíblia existe. E eu não posso, como uns e outros, querer reinventar a Bíblia ou readaptar a Bíblia. Vocês estão aqui, não? Vou chamar a batalha agora de florzinha? Não dá, né? Chamar a batalha agora de purpurina, o evento da purpurina. Não dá, né, mestrão? Guerra é guerra.
porrada é porrada, né? E a gente tem que entender onde a gente está no cenário. E precisamos compreender isso. Então, amados, as guerras citadas na palavra de Deus sempre foram intensas. Eu não me lembro de ter lido sobre uma guerra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que tipo foi tranquila, foi suave, foi sossegada. Muito pelo contrário. As batalhas que o povo premeditou e achou que ia ser tranquila, que ia ser sossegada, foi as batalhas que o povo mais apanhou, que o povo mais saiu envergonhado e que depois teve que fazer o mesmo caminho e reparar todo aquele cenário de novo. Um exemplo disso está nas conquistas de Josué, numa cidade chamada Ai, que era uma cidade pequenininha, era um negocinho largado lá, e ele falou, e aí eles estavam vencendo, estavam ganhando, estavam avançando, e de repente falou, não, deixa ali, ó, ali está tranquilo. Tomaram o maior couro, perderam um monte de coisa, saquearam, teve baixa no exército, teve baixa de inocentes, e depois tiveram que ir lá resolver o BO. Estão aqui ou não? Pelo simples fato de menosprezar as guerras. Querendo ou não, amados, gostando ou não gostando do termo, isso não nos isenta que elas existem. Então, nós precisamos enfrentá-las. Ou, às vezes, amados, nós não queremos enfrentá-las, mas não é também pelo fato de não querer, que às vezes nós não vamos nos deparar, elas vão estar na nossa frente e aí a gente vai ter que resolver. Então, aqui ou não? Guerra, queridos, que eu não podia falar mais, mas não tem como, né, Carol? É um confronto sujeito a interesses de disputas entre dois ou mais grupos distintos de indivíduos, mais ou menos organizado, utilizando de estratégias e artefatos para derrotar o oponente. Guerras na Bíblia, o apóstolo Paulo menciona da guerra do espírito contra a carne. Fala das guerras emocionais, da guerra para ouvir a voz de Deus quando eu não estou conseguindo entender o que Ele tem para mim. Guerra diante de uma decisão que eu preciso tomar, que implica na minha vida, na vida de pessoas do meu lado, na vida de familiares, na vida de pessoas que dependem de você, e você tem que tomar uma decisão, e às vezes essa decisão, ela é imediata, ela é naquele momento, e é uma voz que você fala, dá tudo errado. Meu filho Natan, pequenininho que chegou ali, que vocês viram de kimono também, foi participar da primeira competição dele lá de Floripa. Treina com o Rodrigo, querido que está ali atrás, e ele é passador, por natureza, né, Rodrigo? Vai nas pernas, ele é passador. Cara, e eu fui lá, e a gente estava lá no campeonato, e eu, como um pai mais nervoso que o filho vezes 10, na hora que vai competir, estava ali do lado dele. E na hora que ele foi lutar, eu olhei de longe, e meio míope, eu vi, cabeludo e tal, falei, cara, puseram o Natan, porque não tinha muitos atletas, puseram o Natan com uma menina, cara. Cara, ele não vai apertar, ele não vai conseguir lutar, eu vou lá dar um toque nele. Aí eu cheguei nele assim, eu falei, ô Natan, seguinte, cara, você vai lutar com uma menina, cara, vai pra cima, cara, isso aqui é luta, cara, não alivia, não sei o quê. Ele virou pra mim e falou, pai, você tá louco? Que menina nada, o nome dele é Luiz. Falei, então foi mal, cara, já não devia ter falado nada. Era um menino cabeludo, eu vi de costa, eu confundi, né? Dei mole. Cara, aí ele foi lutar. Começou a luta, ele lá. Cara, e não ia. Cara, de repente, saiu brado. Puxa pra guarda. Um que nunca puxa pra guarda, cara. Nunca puxou pra guarda, trouxe. O que aconteceu? Pegaram ele lá. Aí depois ele foi e falou, pai, eu nunca puxo pra guarda. Mas você falou, né, pai? Falei, filhão, foi mal, cara. Então, amados, às vezes a gente precisa entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus e entender que é a voz de Deus falando conosco. E para mim entender a voz de Deus, eu tenho que ter intimidade com esse Deus. Eu tenho que me relacionar com esse Deus. Eu tenho que conversar com Ele todas as manhãs. Eu tenho que compreender quem Ele é na minha vida. Eu tenho que compreender que a voz dele nunca vai em contrariedade à sua palavra.
Então, em momentos de guerra, eu preciso ouvir a voz dele tem que ir de encontro à sua palavra, de encontro às Escrituras, de encontro à Bíblia. E nesses lugares, amados, nós vamos guerreando em todo o tempo. Momentos, amados, de guerras intensas, guarda isso no teu coração. São momentos que precedem intervenções de Deus poderosas. Momentos onde as guerras aumentam, onde as nossas dificuldades, às vezes interiores, aumentam. São momentos que nós estamos prestes a receber uma intervenção do céu em coisas que nós não temos força no nosso braço, que nós não temos condições de resolver na nossa preparação, no nosso intelecto, porque há guerras espirituais que precisam ser vencidas de formas espirituais. E tem muita gente que está apanhando, que está sofrendo, porque está querendo resolver coisas que são espirituais de maneira natural. Ou estão diante de coisas naturais e estão espiritualizando, e não resolvendo de forma natural como tem que resolver. E a palavra de Deus, ela nos dá o discernimento quando eu tenho um relacionamento sincero com Deus. Às vezes eu estou achando que os problemas estão em pessoas, mas os problemas às vezes não estão em pessoas. Às vezes a gente olha para pessoas e taxa já como um problema, uma dificuldade, algo nesse sentido, e eu te digo que muitas vezes, amados, são coisas que precisam ser guerreadas nas regiões celestiais. Não adianta nós ficarmos querendo encontrar culpados para coisas que não têm culpados. Em vez de assumirmos os nossos erros, as nossas responsabilidades, enfrentarmos situações e orarmos a Deus para conseguir força para resolver essas situações. Porque não tem como, amados. Muitos sofrem porque precisam resolver coisas naturais e estão espiritualizando. E outros sofrem porque precisam resolver coisas espirituais e estão naturalizando. E são coisas totalmente distintas, amados. E há muitas guerras, há muitas situações que nós só vencemos de maneira espiritual. O apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 6. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos aonde? E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Pô, então se o cara já lê natural, ele vai sair daqui hoje, aí ele vai procurar em Vila Velha, no Espírito Santo, onde que tem uma armadura. Aí amanhã ele vai estar andando na rua, que nem um soldadinho. E não é isso que Paulo está falando. Ele está falando para nós nos revestirmos de uma armadura, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do... Por que a gente apanha? Porque tem astutas ciladas de um ser espiritual, que você chama ele do que você quiser, chifrudo, de rabo, de dente, de tridente, de vermelho, o que você quiser, e que veio para roubar, matar e destruir os sonhos de Deus na tua vida, o teu propósito, a tua identidade, quem você nasceu para ser. E se eu não me revisto dessa armadura, eu não estou apto para essa batalha. Eu caio nas astutas ciladas dele aqui. Porque, olha que interessante, nós não temos que lutar contra, não é natural. Mas a minha luta é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Sabe quando a gente fala, cara, não tem essa prática na tua vida, não tenha isso, cuidado com essa situação, isso não está de acordo com a palavra de Deus, isso não é que a gente está querendo ser chato, controlador, não é nada disso, até porque não tem controle sobre ninguém, não controla nem o joguinho do videogame, como que eu vou controlar, né? Tinha um American Staffordshire gigantesco lá em Floripa, que eu falava senta, ele corria. Falava para, ele ia mais longe. Eu falava deita, ele mordia. Então, não tem controle às vezes. Mas não é por isso que a gente fala. A gente fala, sabe por quê? Porque quanto mais matéria-prima da carne nós damos, mais principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, tem força para assolar. Porque o mundo espiritual ele é legalista. O que é legalista? Ele age onde ele tem legalidade. É como um mural
aonde tem um mural e eu quero colocar foto. Aí eu coloco minha fotinho lá. A foto fica sem um imãzinho? Fica ou não? Não fica, ela cai. A legalidade é o imãzinho. Então, as hostes da maldade, elas ficam acusando, falando que você não pode, que você é isso, que você é aquilo, querendo jogar para baixo. São as fotos. Se eu tenho a legalidade, ela fica pregada. Se eu não tenho, ele põe e cai. Põe e cai. Então é simplesmente por isso. Vocês estão aqui ou não? Então, a verdade, ela é essa. A nossa luta, ela é uma luta espiritual. Ela é uma luta nas regiões celestiais. Ela é uma luta além daquilo que nós estamos vivendo e vendo muitas vezes aqui na terra. E essa noite, amados, Deus, Ele quer ministrar ao nosso coração para que eu e você nunca mais venhamos a temer a guerra. Para que eu e você nunca mais venhamos a temer as batalhas. E que nós aguardemos o comando do treinador para agir, entendendo que alguns princípios nos podem levar a vencer e a ser bem-sucedido em todas as batalhas que surgirem na minha e na tua vida. Vocês estão aqui ou não? Posso começar a pregar agora ou não? Falar rapidinho de um texto muito rico nas armas que nós temos e o que nós fazemos quando nós não soubermos o que fazer. Esse texto está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. História de um rei, que era um rei segundo o coração de Deus, chamado Josafá. Um rei que fez coisas boas aos olhos de Deus. Foi um rei bom. E por que ele foi um rei bom? Porque as atitudes desse rei mostram as atitudes que eu e você precisamos ter em todos os combates, guerras, em tudo aquilo que a gente se envolve nas nossas vidas aqui na terra. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. O que estava acontecendo aqui em meio a esses nomes difíceis? Josafá era um rei que tinha temor a Deus, que andava com Deus. E de repente ele estava de boa, tranquilo, não querendo guerra com ninguém, não querendo batalha com ninguém. Estava tranquilo, vida dele andando, caminhando, tudo em ordem. 3 povos se juntam e vêm contra ele. Guerras, amados, não mandam aviso. Batalhas, dificuldades, notícias, problemas, ligações, WhatsApp, e-mail, que você não queria ver, eles não mandam aviso para chegar. Eles simplesmente chegam. São ambientes de notícias que exercem pressões, muitas vezes em quem está em paz. Não queria saber de confusão. E não é pelo fato de eu não querer me envolver numa guerra que ela não vem. Notícias ruins chegam quando nós não esperamos. Às vezes não dá tempo de se preparar. Às vezes é uma notícia difícil. É uma traição, é uma depressão, é uma enfermidade, é uma crise conjugal. E algo que você diz, poxa, mas eu estava na minha, eu não queria o mal de ninguém. Amados, o posicionamento de um povo que sabe que a força está no nome do Senhor, entende que as armas Ele já nos deu. E eu não vim até aqui hoje te trazer algo novo para a tua vida, uma revelação nova. O que eu vim aqui é te trazer coisas que são necessárias para a tua caminhada na terra. Porque creiamos ou não creiamos no mundo espiritual, isso não deixa ele de existir. Creiamos ou não creiamos nas guerras, nas batalhas, isso não isenta de acontecer. Nós vemos Paulo falando, nós vemos Davi falando, e nós precisamos entender aonde nós estamos. E a primeira coisa que esse rei faz, amados, está no versículo 3, e é isso que eu e você precisamos nos munir, quando as coisas começam, muitas vezes, a chacoalhar, a sair do controle, ou quando nós não estamos, às vezes, entendendo o que está acontecendo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar
ao Senhor. Apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá teve entendimento, amados. E só nesse versículo ele já fala de 2 princípios que eu e você precisamos ter. E 2 princípios que hoje o mundo trata como natural, mas que são armas espirituais. Porque há essa força dessas estruturas espirituais que eu falei ali de Efésios, elas mudam o quê? A cultura. Elas mudam o comportamento e a forma cultural. E através da forma cultural, nós somos levados a viver o natural. Porque uma cultura, quando ela é imposta, ela começa a mudar o padrão. Que aquele povo na qual a cultura está inserida, ele tem suas decisões, ele tem suas escolhas, ele tem seus valores. E Josafá aqui ele já mata 2 pancadas numa só. Primeira coisa, jejum. Fala, jejum. Nós temos 2 ferramentas que o Novo Testamento nos dá em questão de batalha: jejum e oração. O jejum, amados, não é para você emagrecer, não é para você ficar desintoxicado, menos inchado, mais fininho ou bonitinho. Pode ser para você perder peso, para você baixar de categoria no seu esporte. Mas esse jejum, amados, é uma abstenção da minha natureza, da minha carne, das minhas vontades, para me dedicar um tempo em estar na presença daquele que eu preciso ouvir uma voz e uma direção para aquilo que eu vou tomar de decisão aí na frente. Então o jejum não é natural, o jejum ele é espiritual. E há certas circunstâncias que só saem da nossa vida através de jejum e de oração. E existem formas de jejum, eu não vou ficar falando aqui porque não é esse o ponto. Mas o que eu estou dizendo é, às vezes, amados, é hora de jejuar. É hora de abrir um jejum. Pelo teu ministério, pela tua casa, pela tua profissão, pelo teu casamento, pelas tuas decisões, pelo teu futuro. A outra forma que Josafá já faz de imediato e que hoje também a cultura quer barrar, sabe o que ele fez? Vamos congregar. Vamos chamar pessoas que têm o mesmo motivação, o mesmo incentivo. Por quê? Porque eu trago pessoas para perto. Que às vezes a experiência de quem está do meu lado, ela vai me ajudar naquele momento que eu não estou conseguindo ouvir a voz do meu treinador. Que às vezes, no ambiente da adoração, no ambiente do culto, Deus vem e usa o louvor, o ministro, usa o atalaia, usa o zelador, usa o diácono, usa o presbítero, usa o pastor, usa quem for, para liberar uma palavra. E basta uma palavra na congregação dos irmãos para que a bênção e a vida de Deus venha sobre nós. Salmo 133, tão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É uma autoridade que vem sobre as nossas vidas que nos faz ir. Mas hoje em dia a gente prefere ficar vendo Zorra Total, a novela das 8. Hoje eu estou cansado. Peguei a praia, feriado, sou filho de Deus, tomei um solzinho, estou que nem um maracujazinho aqui, todo enrugado, eu vou dar uma dormidinha. Amanhã acorda desanimado. Na sexta está falando mal do irmão. No sábado está querendo pegar o pastor na porrada. No domingo já não quer vir mais na igreja, prefere ir lá no boteco, ficar tomando umas... E aí era só um... Vocês estão aqui ou não? Amém, amados? Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, sabe o que é? Isso é vida, cara. Isso é bloqueio, isso é blindagem na nossa vida. Nós estamos aqui nos protegendo das astutas ciladas do diabo. E enquanto eu tratar esse ambiente como natural, sabe o que vai acontecer? Cara, eu vou apanhar. Porque o mundo espiritual, ele quer que eu trate natural aquilo que é espiritual. E Josafá, ele entendeu e ele já deu a letra para o povo. Então, jejua e congrega. Repete assim comigo para ficar bonito na gravação. Jejua e congrega. Isso. E aí, olha lá. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E eu profetizo que nós vamos ter um pátio novo. Quem pegou, dá uma glória aí. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus no céu? Não é tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo,
se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que eles nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ah, meus queridos, Josafá, ele começa a levantar uma oração tão sincera, tão pura e tão verdadeira, que ela não está aqui reivindicando, ela está apenas fazendo com que o próprio Josafá e o povo que está ouvindo se lembre quem Deus é. Se lembre da força de Deus. Se lembre dos feitos passados que Deus já fez e quão maravilhoso Ele foi em circunstâncias às vezes piores do que aquela que eles estavam vivendo ali naquele momento. E eu quero declarar sobre a tua vida, o teu Deus, Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele está agindo, e Ele só quer que você se coloque em prontidão para ouvir a voz dEle, receber a direção e tomar a posse daquilo que Ele tem para você e para tudo aquilo que te cerca. E Josafá é prático, ele não fica lá fazendo uma polpa de orar, oh Deus, oh Todo-Poderoso, ele não muda a voz, eu vejo ele orando de boa. Eu vejo ele orando com sinceridade no coração. Eu vejo ele rasgando o coração diante de Deus. Ele falando, Deus, a batata está assando. Trazendo para a linguagem atual de hoje. A batata assou, o caldo entornou. Eu não sei o que fazer. Me ajuda e ajuda esse povo. Porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. Então Deus olha para nós e intercede. Nos dá força para enfrentar o que nós estamos enfrentando, que nós não estamos conseguindo. E a oração desse homem, queridos, ela desencadeou algo no céu. E às vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente tem, às vezes, uma oração. E essa oração, ela move o céu e estabelece na terra a vontade do céu. Versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Cara, estava toda a família em oração, em concordância, os pequenos aprendendo com os mais velhos, as mulheres aprendendo com os homens, e tudo na ordem que Deus determinou, e eles estavam clamando a Deus uma intervenção sobre aquilo que eles não tinham força, capacitação, poder, inteligência, recurso para executar. E clamam em unidade, há um clamor todo-poderoso, amados, diante do Todo-Poderoso, há um clamor, e quando nós clamamos, amados, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós nos posicionamos, quando nós congregamos, vira para alguém do seu lado e dá aquele brado para acordar, agora vai, e agora que vai, amados, Deus olha do céu e fala, então vai, então você quer saber o que você tem que fazer? Então recebe direção. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui hoje me ouvindo que estão recebendo direção. Você veio atrás de uma palavra, de uma coisa, eu vou te dizer, você vai daqui, você vai jejuar, você vai voltar a congregar, você vai voltar a estar com os irmãos e você vai viver o que Deus tem para a tua vida. E você vai entender que você não está sozinho nessa batalha. Você tem uma família, você tem um povo do teu lado, você tem guerreiros e guerreiras de espada, pessoas mais experientes, pessoas menos experientes, mas que juntos são mais fortes para vencer essa batalha. E aí começa o movimento. E aí, olha só. Então, versículo 14. Aí eu gosto. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O Espírito de Deus desceu. Ai, quando ele desce. O que dizer? Como nós cantamos aqui. O que fazer quando ele vem aqui? O que a gente faz? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos, Jesus. Faz de novo, Pai. Faz de novo aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz de novo aquilo que só o Senhor sabe fazer.
Faz de novo, Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus vai fazer de novo, só que é numa nova estação e é muito mais intenso, muito mais potente, muito mais forte o que Deus vai fazer nessa estação. Às vezes a gente está num tempo, igreja, em que a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. Cara, esse é a prévia de um novo tempo. É um sinalizador de um novo tempo. É um sinalizador de fé daquilo que Deus está querendo fazer. Espreme, espreme. Aperta, aperta. Mas você, se não sabia, você nasceu para a guerra, filho. Você é filho de um Deus que é chamado Senhor dos Exércitos. Esse é o nome dele. Que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ah, meus amados, é uma guerra, mas essa guerra ela já tem um vencedor. Ela já tem um vencedor, porque ele venceu todas as estratégias do maligno, ele venceu as artimanhas do maligno, ele venceu os planos do maligno, ele se antecipa sobre os planos do maligno, porque ele é o teu Deus, e ele te deu a tua vitória. Então jejua, ora, congrega e avance, porque Deus é contigo. Pode aplaudir o Senhor. E aí o Espírito de Deus veio, versículo 15, disse: dai ouvidos todo Judá, dai ouvido todo Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que o Senhor dos Exércitos diz. Igreja Bola de Neve Vila Velha, vocês que estão aqui hoje, vocês que estão nos ouvindo aqui hoje, dai ouvido ao que diz a voz do Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a guerra não é vossa, a guerra é de Deus. Essa guerra não é tua, essa guerra é de Deus. Ele já venceu essa guerra na cruz do Calvário pela tua vida. Essa guerra é de Deus. Então tome posse e se coloque no lugar de filho de um combatente e fala: Deus, continue a adestrar a minha mão para a guerra, os meus dedos para a peleja, porque eu estou aguardando o comando do meu treinador, do meu general, do meu Senhor, para avançar diante de tudo aquilo que o inimigo tentou roubar sobre a minha vida. E ele continua dizendo: e amanhã, e eu declaro sobre a tua vida, amanhã descereis contra eles. Eu não vou ficar na rede tomando suquinho, eu não vou ficar na rede esperando, eu não vou esperar virar o ano, eu não vou esperar vir lá, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, é de quem vier, para mudar minha vida, eu vou mudar amanhã. Eu vou começar amanhã. Não vou esperar o Papai Noel, não vou esperar nem a Xuxa ou o Roberto Carlos, que ainda não morreu e continua cantando Jesus Cristo. Eu vou amanhã. Jejuei, orei, e eu vou para cima. Amanhã, vocês vão descer. Mas espera aí, a gente dá aleluia porque a gente sabe o final da história. Mas eles não sabiam. Eles só tinham uma palavra. E aí o nosso nível de fé, obediência, aí a gente começa a caminhar. Amanhã vocês vão descer. E vocês vão encontrar. E aí, vocês estão dispostos? Vira para alguém bonito do seu lado e fala: está disposto? Vai lá, 17. Nesse encontro, agora ele recebe o plano. Nesse encontro, você não vai ter que guerrear. Nesse encontro que você estava temeroso, nesse momento que você estava preocupado, nesse momento que você estava sem dormir, você estava ansioso, depressivo, triste, você não vai ter que guerrear. Sabe por quê? Porque você se posicionou no plano de Deus e não no teu. E aí você vai ficar parado. Imagina você entrar num tatame para disputar um campeonato e Deus falar para você vai ficar parado e o cara vai ele vai se estrangular. Ele vai se dar um armlock. Pensa na cena, o cara. E você aqui olhando. Pensa. O cara vai dar uma botinha. O cara na tua frente. Você olha. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Há guerras espirituais, amados, que a gente não pode resolver naturalmente. E Deus, Ele peleja e Ele está lá. Aí fica parado e só vai ver o salvamento que o Senhor Deus vai te dar.
o Judá e a Jerusalém: não temais, nem vos assusteis. Amanhã só vai ao encontro, porque Deus é convosco. E eu libero essa palavra sobre a tua vida. Só vai ao encontro, porque Deus é convosco. Só vai em direção, porque Deus é convosco. E ele continua aqui dizendo: cadê? Cadê? Me ajuda. 18. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Quer uma chave para a tua vida? Adore a Deus antes da vitória, não fique esperando a vitória para você adorar. Não fique esperando receber para você agradecer. Eles adoraram antes de sair para a guerra, eles não tinham ido ainda. E aí eles começaram a se mover, e ele começaram a caminhar, e aí Josafá se prostra em adoração, em oração, ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E aí eles saem de cena. Talvez Deus estava querendo trabalhar um pouquinho no orgulho do povo, talvez o povo estava se achando muito combatente, muito guerreiro, estava muito tal. Aí Deus teve que deixar vir uma batalhinha lá, uma ameaça, uma guerra para baixar a bolinha, para eles voltarem para o lugar pelo qual eles nunca deveriam ter saído. Dependência de Deus. E aí foi. E adoraram. 19. Aí dispuseram os levitas, os filhos do coatitas. Aí começaram a chamar os levitas. Pode vir já os levitas, já vamos. Pode já vir. Os levitas podem vir. Isso. As levitas, né? Vocês não entenderam o artigo. Começou a chamar os levitas. E aí entra a batalha mais louca da história da Bíblia, meu. A batalha mais alucinante da história da palavra de Deus. Chamou a adoração. Versículo 19, 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, seu Deus, e estará seguro. Crede nos vossos profetas, e prosperareis. E ele continua dizendo: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quarta chavinha aí para você. Primeira, qual que é? Começa com G, termina com jum. Segunda, começa com, termina com gregar. Terceira, começa com o, termina com são. Vocês prestaram atenção no culto. E a quarta, começa com a e termina com são. Como? Adoração. Uma arma de ataque. Uma arma de guerra. Quando eu chego na casa de Deus e eu começo a entender que eu não vim para adorar, para mim ficar melhor, mas eu vim para prestar culto àquele que é o melhor e que pode, por ele ser melhor, mudar todos os meus piores e me tornar um pouquinho melhor, porque é isso que nós nos tornamos na nossa caminhada. Cara, eu chego com outro coração e eu começo a adorar por aquilo que ele é. E ele já começou com o primeiro cântico do inário do YouTube, do Spotify. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então amanhã, quando você descer para aquele lugar que eu falei para você descer, e você vai caminhar, você já começa indo assim, ó. Eu rendo graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu adoro ao Senhor, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu rendo graças ao meu Deus, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, e de Moabe, e de Seir, que vieram contra Judá, e todos foram desbaratados. Aqui surgiu a expressão andando que nem barata tonta. É isso aí.
Sabe barata tonta? Depois que você dá um detefon nela, era o que estava acontecendo com os inimigos. E assim que os inimigos da tua alma, os inimigos da tua vida, aquelas questões espirituais que estavam te perturbando até hoje, é como eles vão sair da frente da tua vida a partir dessa noite. Desbaratado. Vão sair sem ter sentido. Vão sair, vão vir por um caminho, vão voltar por 7. Está aqui ou não? 1000 vão cair de um lado, 10.000 do outro lado e você não vai ser atingido. Aí a gente começa a entender essas questões dos salmos, a gente começa a entender essas profundidades dessas guerras, que olha e fala, nossa, mas 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, mas eu nem conheço 1000 pessoas, eu não tenho nem 1000 seguidores no Instagram, como que vai cair 1000? Não está falando de pessoa, mas está falando de estrutura espiritual, que quer roubar os teus sonhos, que quer roubar a vida de Deus dentro de você, que quer te travar, que quer te paralisar. Eles começam a cair na medida que eu vou caminhando em adoração a Deus. E sabe qual é o melhor? Eu não vou ter tempo de ler aqui. Mas sabe o que aconteceu? Todos os despojos do arraial do inimigo, quem tomou foi aqueles que estavam sendo ameaçados. E eu quero declarar sobre a tua vida, que tudo que é teu e que está na mão do inimigo, que tudo que te pertence e que está na mão do inimigo, tudo que pertence a esta igreja, tudo que pertence a esta família, tudo que pertence a essa região e que está na mão dos inimigos, a partir dessa noite, uma batalha está sendo travada e Deus está restituindo todos os despojos do altar, da adoração, dos recursos financeiros, dos ministérios, do chamado, da virtude, do vigor, da fé, de tudo aquilo que Deus tem. Deus está restituindo sobre a tua vida, sobre a tua caminhada, sobre a tua história. E o meu e o teu papel é um só: adorar a Deus. Adorar aquele que é digno, santo, de toda honra, de toda glória, de todo o louvor. Aleluia!